um dia bom, um dia ruim. Mar de ninguém. Zexi decidiu que definitivamente não gostava de barcos. Todo aquele balanço para frente e para trás era como fazer sexo com alguém que não sabia para que lado deveria se mover. Extremamente desagradável. Agora, aqui estava ela, num barco ainda menor, e estava gostando ainda menos. As águas balançaram o pequeno barco enquanto ela o remava. A única graça salvadora era que ela não precisava ir tão longe, alguns quilômetros, e podia remar muito, muito rapidamente graças à sua força sobre-humana. Então não demorou muito para que ela se encontrasse na base do penhasco dominado pela fortaleza Iga. Ela se aproximou da rocha íngreme, ativou várias artes marciais de aprimoramento, colocou as cordas sobre a cabeça e o corpo, e perfurou a pedra, criando um buraco profundo. Cerca de meio metro depois disso, ela fez isso de novo. Ela se levantou em seu barco, e saltando, balançou a foice, cravando-a na rocha. Ela socou novamente, fazendo mais pequenos buracos. Pé por pé, centímetro por centímetro, ela criou uma escada na pedra pela qual ela poderia subir, e que seus soldados poderiam usar para se ajudarem depois. Ela se perguntou o que a rainha Draudilon estaria fazendo. A rainha causou uma primeira impressão muito ruim em Zexi, mas, depois de um tempo, ela descobriu que a mulher não era tão ruim assim. Ela até encontrou um indício de carinho por ela, ou pelo menos esperança, depois de ver a mulher obcecada por aquela garrafa. Elas se separaram em bons termos, então ela tinha a nítida sensação de que, quando se encontrassem novamente, elas se separariam em termos ainda melhores. Não demorou muito para que ela chegasse ao topo do penhasco, e visse que a muralha da fortaleza estava construída quase na beira. Isso deixou os guardas evidentemente desleixados, porque quando ela ficou naquela saliência muito estreita, com não mais de 60 centímetros de largura, e esticou o pescoço para cima, não viu ninguém. Ela também não ouviu ninguém, não havia sinal de ninguém nesta parede. Ou a fortaleza estava vazia ou o número mínimo de efetivos significava que eles abandonaram a defesa da única área que não podia ser atacada. Mais fácil do que eu pensava. Ela disse suavemente para si mesma. As pedras que formavam as muralhas da fortaleza eram grandes, mas não eram lisas, e na verdade se projetavam um pouco em alguns lugares, o que significava que ela não precisava mais criar apoios para as mãos ou para os pés para si mesma. Sua agilidade e destreza foram suficientes para deixá-la chegar perto do topo com facilidade. Ela chegou perto do topo da parede, e parou para ouvir mais uma vez. Ninguém. Ela tirou as cordas do ombro, e prendeu os ganchos. Sendo da mesma cor da pedra, eram quase invisíveis, a menos que você estivesse por perto. Ela ouviu com muita atenção, havia outras vozes, sons de passos. Eles podem ter sido desleixados, mas mesmo esses guardas não eram tão descuidados. Quando o sol começou a descer, ela olhou por cima do ombro. Ao longe ela viu pequenos pontos, seus navios, seus soldados. As cordas desceram até a base do penhasco, onde encontravam o mar. Ela viu o pequeno barco em que havia entrado, afastar-se, batendo na face do penhasco com um som constante de taque. Ela esperava que ele quebrasse, ela não gostava daquele barco, ou de qualquer barco, aliás. Zexi agarrou uma das cordas, e prendeu-a sob o pé, apoiando uma sobre a outra para que ela pudesse efetivamente ficar de pé, indefinidamente enquanto se segurava nela. Ela balançou ligeiramente com a brisa enquanto olhava para o mar de água doce. Ela não gostava de barcos, mas a vista daqui era realmente espetacular. A luz dourada do sol poente causou estragos nos reflexos das águas em movimento. Ela se perguntou quanto tempo levaria até que ela visse uma visão como esta novamente. Ela saiu de seu devaneio enquanto observava os navios distantes carregarem seus soldados em pequenos barcos como o dela. Eles cresciam lentamente em tamanho à medida que avançavam em direção à sua posição. Havia muitos pequenos barcos na água em pouco tempo. A capitã pode ter sido uma vadia chata com suas rimas, mas ela comandava bem seu navio. O primeiro grupo que chegou à base do penhasco agarrou-se às cordas, e começou a subir desajeitadamente. Eles fizeram uso eficaz de sua escada de pedra improvisada enquanto escalavam os penhascos, e em poucos minutos, alcançaram a posição dela. Ela foi a primeira a chegar ao topo. Ninguém a viu, a princípio. Eles estavam todos olhando para fora, em busca do perigo.
Ninguém estava olhando na direção de onde não poderiam ser atacados. Ela correu furtivamente ao longo da parede, e desceu as escadas da torre, escapando com sucesso da atenção do guarda. Por um momento, ela alimentou o feliz pensamento de que poderia levar a maior parte de seu maldito exército para dentro antes mesmo que o vigia percebesse. O que, claro, significava que não foi exatamente isso que aconteceu. Um soldado que saiu de uma área de alojamento apareceu bem a tempo de vê-la. Ele soltou um grito de alarme antes que ela o silenciasse, removendo sua cabeça com um golpe de sua foice. O formigueiro havia sido derrubado, não havia como parar o caos agora. Os soldados clamavam, e gritavam, despertando os que descansavam, e tirando pela porta homens desesperados que não sabiam contra quem estavam lutando. Não houve mais silêncio de Zexi ou de seus soldados. Mate todos! Ela gritou. Mate a escória da teocracia. Ela deu o exemplo, avançando com sua foice, e seu poder de pesadelo. Ela chutou os homens com força suficiente para estilhaçar os ossos, e aqueles que sobreviveram ao impacto morreram quando bateram na pedra atrás deles, e esmagaram qualquer coisa que não estivesse quebrada antes. Sua foice foi um turbilhão de derramamento de sangue, mas aos elfos que a seguiram não seria negada sua vingança contra um inimigo que eles odiavam muito mais do que amavam suas vidas. Tirg e Tefilda estavam em uma fúria de sangue vampírica, de tal forma que nem mesmo removeram suas armas dos cadáveres. Eles lutaram com dentes, e garras, e com fúria bestial. As espadas subiam, e desciam, os humanos dispersos da teocracia tentavam correr para conter a maré, mas a barragem foi rompida, e não havia nada que pudessem fazer, eram muito poucos, e Zexi tinha um exército inteiro atacando-os. Havia posições disponíveis para canalizá-la para um lugar onde seus números pudessem ser administrados. O luar brilhava em espadas brilhantes antes que elas fossem camufladas de seus raios penetrantes enquanto ficavam escorregadias com o sangue de milhares de vinganças. Contra os elfos, a teocracia não iria buscar misericórdia, contra os ex-escravos élficos eles estavam ainda menos inclinados. Não fazia sentido perguntar em suas mentes, e se eles estivessem certos ou errados, bem, quem culparia qualquer um? Corpos caíram, e alguém arrombou a porta do interior da fortaleza, era onde Zexi sabia que precisava estar. Ela entrou no corredor escuro com a foice na frente. Um soldado atacou-a descontroladamente com a espada levantada, e um grito nos lábios, e a criatura morreu ali. O medo e o ódio dele estavam claros em seu rosto, o desprezo dela estava claro no dela. Ela deu um soco, a cabeça dele explodiu, o corpo dele caiu, e pronto. Mais e mais soldados dela entravam, e ocupavam quartos, andar por andar avançavam como uma maré crescente que não podia ser detida, como se o mar estivesse rolando sobre eles, só que esse mar era seu próprio sangue, e eles estavam sufocando nele. Dentro de uma hora, Zexi alcançou seu objetivo final, o santuário interno da fortaleza. Se houvesse alguém vivo que estivesse no comando, era aqui que eles estariam. Ela se viu diante de uma grossa porta de carvalho. Ela chutou, e a porta voou para trás, expondo o quarto lá dentro. Zexi passou pelo batente vazio da porta com a foice em punho, os olhos examinando o interior da esquerda para a direita. Um homem de aparência brutal, de armadura, e com uma espessa barba castanha, ergueu uma massa. Ele tinha uma armadura pesada de qualidade razoavelmente boa, e olhos escuros raivosos. Bom, você não vai se render. Ela disse alegremente, e se aproximou. Claro que não, sua vadia mestiça. Ele disse, e correu para ela com sua massa. Ele deixou cair a massa quando perdeu a mão. Ela não perdeu tempo, ela tinha uma mensagem para enviar. Ela pensou em sua irmã mais nova, suas orelhas mutiladas, todo o tempo que ela passou escondendo as suas para que ninguém soubesse o que ela era. Então a próxima coisa que ela cortou foram as orelhas dele. Ela bateu nelas na ponta para cortá-las ao meio, deixando as partes mutiladas caírem no chão. Ele caiu de joelhos, agarrando o toco, e gritando: "Cale-se!" Ela disse friamente, e bateu na nuca dele, que foi o único favor real que ela ofereceu ao lixo que estava a seus pés. Poucos minutos depois, a fortaleza não continha quase ninguém além de elfos, alguns demi-humanos, um par de vampiros, e aqueles poucos humanos da justiça negra que estiveram com eles desde o início. Não havia um único cidadão ou soldado vivo da teocracia no local, exceto apenas aquele para quem ela tinha utilidade.
Ela o arrastou escada abaixo pelo coto sangrento que outrora foi sua mão, evitando ferimentos na cabeça, mas indiferente ao resto, foi uma longa caminhada descendo os degraus, e saindo para o pátio. Seus soldados estavam aplaudindo, para eles isto foi um enorme sucesso, sua segunda batalha, e segunda vitória, e um grande ataque contra a teocracia. O moral estava nas alturas para todos eles, espadas e arcos golpeavam o ar, e risadas e sorrisos enchiam a noite. Primeiro, proteja totalmente a fortaleza. Zexi gritou. Coloque vigilância, reúna os corpos, jogue-os da teocracia no mar. Encontre todos, e quaisquer documentos importantes que possamos reivindicar, e depois vá pegar a bebida deles. Você ganhou tudo esta noite. Ela disse com uma explosão de alegria em seu peito. Ah, e alguém me traga um curativo. Ela disse enquanto se agachava ao lado da pilha inconsciente a seus pés. Um momento depois lhe foi entregue ela enrolou o coto onde ficava a mão, e tratou-o com um pequeno cataplasma que manteve sobre ela, para que ele não morresse. Ela não queria que ele morresse, pelo menos não ainda. Passou-se meia hora antes que ele acordasse, e olhasse em volta, confuso. Ele se viu olhando para as feições de uma meio-elfa, e reagiu com violência, tentou bater nela. Ela agarrou o braço torcido, e quebrou o pulso, arrancando dele um grito de agonia. Sua vadia mestiça! Ele rosnou para ela. Ela bateu em seu cotovelo, e quebrou seu braço de forma limpa. Quer fazer isso de novo? Você tem mais ossos. Zexi disse com um sorriso cruel no rosto. Ah! Ele estava respirando com dificuldade devido à dor dos ferimentos que ela acabará de lhe causar. Ele tentou se esquivar, e se contorcer para longe dela, mas ela o segurou com força, e olhou para ele com a expressão que uma criança sádica daria a um animal moribundo. Ele ficou em silêncio. Primeira decisão inteligente que você tomou. Ela disse. Agora, você sabe quem eu sou? Ela perguntou. Ele balançou sua cabeça. Só um pouco. Ele fez uma pausa, ela tinha 100% de certeza de que ele diria vadia mestiça de novo, mas evidentemente ela o tinha dissuadido disso, porque ele disse meio elfo em vez disso. Ok, vou te contar. Meu nome é Zexi Etsumei. Sou uma ex-membro da escritura negra da teocracia Slane. Antes de partir, era considerada o trunfo da humanidade. Resumindo, eu fui a lutadora mais poderosa de toda a teocracia Slane. Ela explicou pacientemente. Ele olhou para ela com uma descrença silenciosa. Ok, você precisa de provas? Ela perguntou. Ela se aproximou do muro de frente para o mar, e o chutou. Ela chutou com força. Pedras caíram, e voaram para o mar, e agora havia uma lacuna de 1 metro de altura. Ela voltou para o único cativo da teocracia. Acredita em mim agora? Ela perguntou. Sua expressão dizia que ele agora estava disposto a dar crédito à história dela. Então você é um traidor. Ele cuspiu. Devo ter imaginado isso por Ela o interrompeu, agarrando-o perto da parte de trás de cada lado de sua mandíbula, e começando a apertar. De o quê? Escolha suas palavras com cuidado, seu fracote patético. Zexi disse, aproximando-se de seu rosto. Seus cabelos brancos e pretos esvoaçavam na brisa que agora podia alcançá-la, como os fios da morte em suas costas. Na escuridão apenas o branco era visível, mas era como se uma mão esquelética estivesse acenando para ele. Ele ficou em silêncio novamente. E a propósito, você me traiu, a teocracia Slane me traiu primeiro. Eles me abandonaram primeiro. E isso. Ela se levantou, e abriu os braços para abranger a fortaleza caída. É o resultado dessa traição deles. Ela se ajoelhou ao lado dele novamente, seus olhos heterocromáticos fixos nos dele. Eles torturaram minha irmã mais nova, esfregaram isso na minha cara, me negaram um lugar entre eles, e fizeram isso 1000 vezes. Não fosse por seu próprio exagero estúpido com aquele garoto Clean, talvez eu nunca tivesse notado o que eles estavam fazendo. Mas eu notei, e agora tenho uma tarefa para você, seu verme patético. Ele estava com raiva, mas ficou em silêncio, e isso foi o suficiente. Você vai voltar para Kami Miyako, o mais rápido que puder, e vai contar a eles o que aconteceu aqui. Diga a eles que a general Zexi Etsumei está vindo atrás de seu povo, diga a eles que ainda temos negócios para resolver entre nós. Ah, e diga a eles que para cada elfo que eu vejo com orelhas cortadas, é melhor que as pessoas estejam preparadas para ter orelhas como as suas. Você me entende? Ela perguntou. Mas os acordos.
Ele começou a gaguejar. Ela agarrou seu queixo e apertou. Os acordos. Os acordos. Dominique rasgou os acordos na minha frente, chamou-os de lixo inútil e jogou-os no chão. Você se atreve a mencioná-los? Ela rosnou para ele, apertou com mais força. Ela pôde sentir sua mandíbula começar a se deslocar. Ela relaxou o aperto. Você precisa de sua mandíbula e de sua língua, ou eu privaria você de ambas por isso. Ela disse com ódio escorrendo de cada sílaba. Mas não vou quebrar os acordos, farei apenas o que fiz com você. Sou a melhor dos melhores, pelo menos fora do círculo íntimo de Sua Majestade. Ela disse com uma voz feliz que o lembrou de uma criança descobrindo que havia esquecido um presente na própria festa de aniversário. Por quê? Ele perguntou com horror mudo. No seu caminho de volta para a Teocracia Slane, dê uma olhada nos escravos elfos que você vê pelo caminho, e se você ainda fizer essa pergunta, você deve ser um vilão ainda maior do que o cardeal Dominique. Ele ficou muito quieto, até que ela o agarrou pelo braço quebrado, e o colocou de pé. Ela o empurrou para onde vários elfos estavam observando. Pegue sua armadura, pegue suas roupas, dê-lhe rações de comida para alguns dias, e diga-lhe para começar a andar. Se ele parar de se mover a qualquer momento, será considerado um alvo hostil. Zeshi gritou suas ordens, e a patética resistência ferida dele foi inútil. No espaço de algumas ondas quebrando na encosta do penhasco, ele ficou usando apenas o curativo no coto, onde costumava ficar a mão. Saia da minha fortaleza, Zeshi disse, e ele foi arrastado com força pela barba até a entrada agora aberta, e jogado fora. Ele se levantou, seu corpo doía, tudo doía. Alguém jogou a seus pés um saco contendo apenas alguns pães, um pouco de queijo, e um pequeno odre de água. Ele deu uma última olhada na fortaleza atrás dele quando o portão começou a fechar. Ele viu elfos começando a guarnecer as ameias do que havia sido seu domínio. Como chegou a isso? Ele se perguntou com uma voz sussurrada de horror. Os elfos no topo das ameias ergueram os arcos, e miraram nele. Eles definitivamente atirariam se ele não se mexesse. Ele começou a andar. Ele não parava, nem mesmo quando precisava se aliviar, descobriu que urinar andando nu era fácil, embora desagradável. Mas era ainda mais difícil fazer isso com um braço quebrado, um pulso fraturado, e um cotoco mutilado no lugar da mão. Foi um dia verdadeiramente terrível. Kami Miyako, 2 semanas depois. O ex-comandante da fortaleza Igan parecia muito melhor. Ele encontrou um curandeiro por acaso depois de 2 dias vagando nu pela estrada, que cuidou de seu braço, mas infelizmente o homem não era um mago, apenas um homem com algum conhecimento médico, e alguns cataplasmas. No entanto, ele poderia balançar o braço novamente. Ele também trocou o curativo da mão, e não encontrou nenhuma infecção, nenhum pus, nenhuma evidência de podridão. Ele não iria morrer de um ferimento tão patético. O homem também teve a gentileza de conseguir para ele um conjunto de roupas na cidade próxima, e quando o comandante explicou o que aconteceu, um cavalo e uma carta de autorização para requisitar mais foram entregues a ele imediatamente. Ele cavalgou o mais rápido que pôde para Kami Miyako, enquanto as tentativas de fazer com que alguém usasse um feitiço de mensagem para ele falharam. Quando procurou uma explicação, foi-lhe dito que os cardeais temiam muito a escuta clandestina. Ao considerar isso, isso não era totalmente irracional. Então foi uma jornada difícil. Ele viajou trocando os cavalos assim que eles caíam de exaustão, até que finalmente ele correu para a capital, e sem parar, foi direto para a sala de reuniões. Um guarda tentou detê-lo assim que ele se aproximou. Sinto muito, senhor, eles estão em sessão agora. Eu sei. Ele disse. Sou o comandante da fortaleza Igan, tenho notícias urgentes para os cardeais. Após uma pausa momentânea, e uma verificação de identidade, ele teve acesso à sala. Depois que ele deu seu relatório sobre o que aconteceu, e a mensagem de Zeshi Zetsumei, a sala caiu em um silêncio pesado. Dominique foi o primeiro a falar. Então, você é o único sobrevivente? Ele perguntou. Eu sou. O comandante disse. Os olhos de Dominique se estreitaram. Você sobreviveu à queda de sua fortaleza, e voltou até aqui. Eles simplesmente deixaram você ir? O cardeal perguntou. Para vir contar tudo isso, sim. Ele disse. O que aconteceu com suas orelhas? Perguntou Dominique. General Zeshi Zetsumei fez isso comigo. Ele disse, não gostando do tom de Dominique. Então,
Você, e só você sobreviveu à derrota de sua fortaleza, você vem aqui, um pouco ferido, e com as orelhas cortadas como um elfo, e me diz que a General Zexitsumei fez isso com você. Essa é uma forma de tratamento bastante respeitosa por alguém que tomou sua fortaleza, matou seus soldados, e cortou suas orelhas. Ele disse. O comandante começou a suar. É verdade. Ele engasgou. Onde está seu uniforme? Perguntou Dominique. Eu te falei, eles me expulsaram, pelado, eu peguei essas roupas na estrada, um curandeiro me deu. Ele disse, e diminuiu a fala. De graça. Dominique arqueou uma sobrancelha. Eu conheço apenas um grupo que cura de graça, e aquela roupa, muito preta ali. Lembra você de alguma pessoa que conhecemos? Dominique perguntou aos cardeais reunidos. O que? Você não pode. Você não pode pensar. Ele parou, e ficou mudo, eles pensaram. Dominique se levantou, e chamou os soldados parados além da porta. Guardas! Levem o comandante aqui para ser interrogado, acho que precisamos fazer muito mais perguntas, e muito mais difíceis. Amordace-o, e não deixe-o falar com ninguém até que um inquisidor oficial venha conversar com ele. O quê? Não! Você não pode! Você não pode! Ele disse enquanto homens blindados o restringiam fisicamente, e começavam a arrastá-lo para longe. Ele lutou, um deles o atingiu no estômago, ele caiu, foi atingido na nuca, e ao perder a consciência, teve um último pensamento. Este dia vai ser ainda pior.